O tema da mensagem de hoje: não parar diante das evidências. Nós vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, acompanhe no quadro, e depois iremos ler Gênesis 26, 1. Deuteronômio 31, versículo 8 diz assim: O Senhor é quem vai adiante de ti, e Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorize. Gênesis 26, 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Amados, uma das armadilhas de Satanás, as armas de Satanás, é o que ele usa de processo de intimidação. Amém? O diabo ele não pode nos tocar, o diabo ele não pode falar aos nossos ouvidos, porque entendemos que somos guardados pelo Senhor. Mas ele usa pessoas para tentar nos intimidar. E quando nós estamos intimidados com alguma situação, nós entendemos que não vai dar certo. E ninguém quer se prejudicar, concorda? Ele usa diversas artimanhas, para quê? Para tentar nos paralisar em todos os nossos sonhos, né? E talvez até mostrando algumas evidências de um determinado momento. Às vezes nós começamos a ver algumas coisas que achamos que é evidência, e aí, humanamente, ficamos com medo, e aquilo nos paralisa. Até então, nós começamos a ficar questionando e dizendo: bom, se as evidências estão mostrando isso, porque Deus não quer. Preste atenção. Tudo aquilo que é bênção para a tua vida, que vai abençoar a tua vida ou a vida de alguém, é vontade de Deus. Pastor, mas aquela pessoa não merece. Se eu fizer isso, aquela pessoa será abençoada. Deixa eu te dizer, meu amado, ainda que aquela pessoa não merece, você também não merecia um monte de coisa, e Deus te abençoou. Tudo aquilo que é para abençoar o nosso próximo, abençoar alguém, é da vontade de Deus. Agora, aquilo que é para te prejudicar ou prejudicar o próximo, ainda que aos teus olhos é bom para você, vai, sabe, talvez burlar o sistema para que o seu ego possa ser exaltado, aí Deus não está nesse negócio. Esta imagem ela é muito bacana, porque diante de uma situação como essa, você atravessaria uma corda como essa? Que está a um ponto de se romper? Talvez você amarraria alguma coisa numa corda como essa, que já foi rompida, só tem apenas uma linha, dizendo que a evidência dela é o que? É quebrar. Quantas vezes nós estamos nessa situação? Mas o Senhor te diz: confia, porque eu sou contigo. Foi assim com Isaque, amado. Havia crise, sabe? Essa crise era a terra do inimigo, era o deserto, era a evidência lógica que ele deveria ser paralisado, mas ele não se intimidou. Por quê? Porque ele estava debaixo de uma palavra, e a palavra que ele estava debaixo era que Deus abençoaria Abraão, seu pai, e toda a sua descendência, que aonde eles estivessem, ainda que houvesse crise, Deus seria com ele. Isaque então vence o deserto, porque não deixou se intimidar diante das evidências. Ele carrega um saco de semente nas costas para semear numa terra que não frutificava. Talvez o seu saco de semente são os teus sonhos, são os seus projetos para 2016, e a mídia diz que este ano será pior do que os outros anos. É possível que a presidente caia, é possível que mude de governo, é possível que nada disso aconteça, não importa as evidências. É possível que o dólar aumente acima de R$4. É possível que ele chegue, seja lá que valor for. Eu não tenho certeza, mas
eu acho que foi no ano de 82, ou foi 92, estava lendo esses dias na internet, que o dólar chegou a R$ 32. E não havia a crise que está havendo agora. Essa crise não é só no Brasil, é mundial. E a Bíblia nos prova que em tempo de crise é tempo de ser abençoado. Ser abençoado enquanto tudo está bem é muito fácil, você não consegue enxergar a bênção. Estar empregado numa época que, sabe, onde você for tem placa de emprego dizendo precisa-se, não é bênção, porque todo mundo está igual. Ser abençoado é quando está todo mundo desempregado e você mantém no seu emprego, e quando você sai, Deus te abre outra porta. Isso sim é ser a diferença. Sabe? Hoje, amado, é tempo de aprendermos que com Isaac, aconteceu com Isaac, tem que acontecer conosco. Isaac não parou diante das evidências. Primeiro, como o inimigo tenta nos parar diante das evidências? Em primeiro lugar, apresentando-nos um quadro de recorrência. Sabe? Na primeira vez que Isaac vivia uma crise, era a primeira. Deus estava chamando ele para contemplar uma crise num país que estava com fome, num país que estava passando por situações miseráveis, e anteriormente ele já tinha presenciado isso, mas nunca tinha visto aquela situação, sabe, com o seu pai Abraão. Mas não, ele entendeu que se Deus estava chamando ele para aquela evidência, porque era tempo de mudar uma história. Segundo lugar, dando-nos a impressão de que dependemos daquele que já estão estabelecidos. Amém aí na mesa? A irmãzinha está dormindo. Isso. A Bíblia diz que Isaac vai até a cidade de Gerar, terra dos filisteus, inimigos históricos de Israel, porque ele já estava estabelecido naquele lugar. Repita comigo: eu preciso gerar. Mais forte: eu preciso gerar. Numa terra que não frutifica. Sabe o que acontece conosco, amado? Às vezes nós queremos fazer. E uma coisa que nós devemos aprender é que nunca devemos fazer nada. Nós devemos gerar. Porque fazer você só vai se cansar. E nem sempre aquilo que você faz é correto ou é da vontade de Deus. Quando você gera, se não for da vontade do Senhor, aquilo que você está gerando não acontece. Mas se porventura vier a acontecer, porque Deus está neste negócio. Tem mãe que gera uma criança e num determinado momento ela perde essa criança. A medicina diz assim: não, é porque você se esforçou demais, teve um problema de pressão alta, de diabetes, enfim, algum problema aconteceu. É lógico, né? Tudo para chegar a um determinado fim precisa ter um motivo. Mas eu entendo, se aquela criança não foi gerada, e o único que tem o propósito de gerar é Deus, é porque alguma coisa não sairia bem, e Deus te poupou deste mal. Amém? Deus te poupou deste mal. A minha sobrinha, filha da minha irmã, no seu primeiro filho, estava gerando, e ele teria um problema de cérebro. Não lembro se não nasceria sem o cérebro, alguma coisa assim, não era? Não tinha crânio, isso. E imagina, né? O primeiro filho, recém-casada, e crente, né? Porque eles são cristãos, e ficaram questionando talvez a Deus, dizendo: poxa, por que, Senhor? E o médico ainda, medicina sabe como que é, né? O médico diz: olha, muito cuidado, porque de repente é o útero que é pequeno, ou que não é, né, bem formado, problema de sangue. A medicina coloca um monte de impedimento. E diz: olha, você precisa ter a opção, ou você leva essa gravidez à frente, ou você aborta. É difícil para uma mãe abortar, mas ainda bem que tudo aconteceu naturalmente. E ela teve, depois disso, eu acredito que teve momentos de medo, mas depois disso ela gerou uma outra criança, e essa criança é uma criança saudável e forte até hoje. O porquê que ela gerou uma criança com problema sem cérebro, sem crânio.
Ainda que ela falasse, não, eu sou cristã, eu não vou abortar, eu vou levar isso para frente, seria um tormento uma vida inteira. Pastor, mas por que isso aconteceu? Porventura ela pecou, ela errou, amado? Esse tipo de informação nós teremos lá na glória. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando você gera algo que não é de Deus, o próprio Deus aborta, para que você não venha sofrer. Quando eu quero fazer, eu faço porque eu quero, e nem sempre aquilo que eu quero é da vontade do Senhor. Então nós devemos aprender a gerar. Como que eu faço para gerar, pastor? Como Isaac fez. Ele precisava para uma terra, aquele era o desafio dele, ir para uma terra que não gerava nada. E ele entendeu que ele estava debaixo de uma palavra, ele estava debaixo de uma determinação, ele estava debaixo de uma promessa, mas as evidências diziam o contrário. Mas ele diz que ele iria para aquele local, iria mudar a história. E ele começou a gerar. E quando nós começamos a gerar, Deus começa a trabalhar. Terceiro lugar, querendo nos colocar em condições inferiores a da nossa concorrência. Às vezes você trabalha por conta, sabe? E o teu concorrente consegue fazer uma promoção que você não consegue cobrir. E se você tentar fazer o mesmo, você não tem cash para isso, com certeza você vai quebrar. Mas preste atenção, meu irmão, o sol brilha para todos, mesmo você com preço mais caro, mesmo que seu produto não seja de alta qualidade como do teu concorrente, a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Não é tempo de paralisar, não é tempo de olhar para trás, não é tempo de olhar para a evidência, é tempo de olhar para Cristo. Isaac naquele momento, ele era estrangeiro naquela terra. E também ele tinha um número inferior de pessoas com ele. Mas quando ele vai morar em Gerar, ele gera a bênção exatamente como era o nome da cidade. O que o Senhor quer que você faça esse ano é começar a gerar o teu propósito. Senhor, esse ano eu quero isso. E começa a gerar, começa a se ver, começa a imaginar você passando por esse processo. Porque se em algum momento Deus não estiver nesse negócio, no momento que você estiver gerando, Ele muda o seu foco e você vai gerar outra coisa. De uma coisa eu tenho certeza, você não ficará frustrado. Quarto lugar, mostrando-nos um quadro com um futuro desfavorável. Esta é a vontade do inimigo. É dizer assim, tá vendo? Olha lá na frente o que vai acontecer com você. Não vai dar certo, você não tem capacidade. Tudo, amado, contribuía para um achatamento na vida profissional de Isaac. Era a primeira vez que ele sairia debaixo, da graça de Abraão, iria produzir o seu próprio fruto, iria prosperar na terra estrangeira. Tudo estava movendo para que ele se frustrasse. Mas quando eu gero algo, o meu interior começa a se formar aquilo que eu estou realmente gerando. Você já ouviu dizer que tem pessoas que ficam grávidas psicologicamente? Tem mulheres que ficam grávidas? Outras desenvolvem dentro de si um cisto, um quisto, não sei exatamente o nome disso, Mas não tem nada ali dentro. Aquelas que engravidam psicologicamente, não tem um feto ali dentro, não é assim? Mas a barriga cresce, as mamas começam a formar leite. Parece uma loucura, É psicológico? Não é que é psicológico. Ela gerou um filho. Olha como o poder do ser humano, quando ele está disponível a obedecer à sua própria vontade, a colocar em prática aquilo que ele realmente imagina. Imagine você que um grande empresário, nem sempre ele vai montar uma empresa, daquilo que não existe. Seria muito fácil. Olha, eu quero montar uma empresa daquilo que não tem no Brasil, daquilo que não existe, e aquilo que eu vou montar é inédito e com certeza vai vender muito. Seria fácil assim, Mas tem alguma coisa hoje que você possa inventar, se não copiar de alguma coisa? Hoje na área da tecnologia, existem alguns que criam aplicativos que basicamente fazem coisas que nos ajudam e que nós, às vezes, não temos visto em outros lugares. Mas tem outros que são apenas uma melhora do que já existe. E, normalmente, a pessoa, ela vê aquilo como um desafio, dizendo, não vai dar certo. É como a mulher que gerou. Deve ser muito frustrante para uma mãe que acha que está grávida e saber que não tem nada ali dentro, que tudo aquilo é psicológico. E ela fala, como é psicológico se eu senti as contrações? Eu senti a criança mexer.
No meu peito tem leite. Por quê? Porque ela gerou. E ela gera o quê? Ela gera aquilo que ela acredita. Irmãos, tem muito cristão que gera derrota e destruição, porque acredita que não vai vencer, acredita que não é bênção para ele, acredita que ele não vai conseguir. Tem pessoas que dizem, não, minha família é pobre, sabe, minha família é uma família que já vem de dificuldade, eu não tenho sorte. Até diante de rifa fala, não vou nem comprar porque eu sei que eu não ganho. Ele gerou isso para ele. E Deus está te desafiando nesta manhã a gerar bênção, porque este é o ano da oportunidade. Cabe a você o que você quer gerar. Seguindo. Para não paralisar diante das evidências, é preciso não andar pelo que se vê, mas sim pelo que se crê. 2 Coríntios 5,6 diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Eu preciso andar por fé e não por vista. Se eu andar por vista, eu vejo a crise. Se eu andar por vista, eu vejo a alta do dólar. Se eu andar por vista, eu vejo a minha incapacidade, a capacidade de alguém que sabe mais do que eu, que é mais experiente do que eu. Consequentemente, eu vou parar. Se eu tenho vontade de fazer medicina e começar a olhar como está o mercado, eu vou dizer, eu não vou conseguir, é muito difícil. Se eu quero fazer advocacia, e todo lugar que eu vejo um consultório de advogado, um consultório de dentista, sabe? Eu nunca vou fazer aquilo, por quê? Se eu tenho vontade, amado, de ser professor, e eu quero dar aula, se eu começar a analisar quanto que ganha um professor na rede pública, eu nunca vou me formar, e não vou deixar os meus filhos se formarem. Se eu quiser abrir uma lanchonete, mas só no bairro onde eu poderia abrir, tem 3. Eu seria a quarta, eu falo, não, eu já vou começar falido. Eu nunca vou gerar nada. O que você sabe fazer, tem várias ou centenas de pessoas que fazem a mesma coisa. Mas o sol brilha para todos. Nós precisamos gerar neste ano aquilo que realmente Deus quer. Por isso, creia que você não depende do que o ímpio depende. Gênesis 26:1 diz assim: sobrevindo a fome, além da primeira, havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, a avistar-se com o rei dos filisteus. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Segundo Crônicas 32:8, com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O mundo tem o braço da carne, mas nós temos o braço, a potente mão do Senhor conosco. A Bíblia diz que Deus te chamou, amado, não foi para ser envergonhado, mas o Senhor te chamou para que você possa ser a diferença. Isaque plantava 1 e colhia 100. Isso não acontece com todo mundo. Amém? Por que só com Isaque? Porque ele gerou isso antes. Ele semeou isso antes. Amém? Imagine você, nós falamos agora há pouco do William, que é o nosso seminarista, que vai estar indo para um seminário. Ele já está gerando a igreja no futuro. Ele já está gerando as ovelhas que ele vai cuidar no futuro. Ele já está gerando agora, se preparando agora, porque lá na frente, sabe, Deus tem uma grande obra. De repente nem é preciso terminar o seminário para que Deus conclua essa obra. Jesus está às portas. Nós precisamos entender que eu preciso gerar. Talvez ele vai dizer, mas quantos pastores já tem na vinha? Quantos pastores já tem na adoração profética, no Brasil, no mundo? Se eu tenho um sonho, eu preciso gerar esse sonho. E Deus gera junto comigo. Sabe, irmãos? Quando nós deixamos de crer, porque começamos a ver o ímpio, simplesmente nós nos igualamos a ele. O diabo quer que você pense que muitos na terra já tentou e não conseguiu, e você é mais um. Deus está conosco na terra, na mesma terra. Deus está conosco nos mesmos lugares, e aonde você estiver, há uma palavra liberada sobre a tua vida, que a graça do Senhor será contigo. Preste atenção, muitos tiveram resultados negativos, mas em nome de Jesus você terá um resultado positivo.
pois essa é a condição do Senhor. Segundo, a tua bênção é inerente ao que você é. Ela depende mais do que vem do céu. Gênesis 26, 18. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu mesmo nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar, da cidade ao qual ele estava, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Preste atenção. Isaque já estava prosperando, já estava caminhando. Ele já estava abrindo poço. E abrir poço naquela época, amado, hoje em dia, para você, né, hoje em dia é complicado ver isso, porque principalmente nas grandes cidades já não existe mais poço, né? Mas antigamente em cada casa tinha um poço. Não tinha água encanada. Então cada casa tinha um poço, né? E o custo desse poço, alguns anos atrás, já era alto. Dependendo da profundidade do poço, se cobrava por metro. Tinha os poceiros, né? Era como se fossem pedreiros que faziam apenas isso. E eles então tinham a condição de fazer o buraco, cavar aquele buraco, colocar aquelas manilhas, né? Muitas casas, quem tinha mais condição, colocava-se um motor para puxar aquela água, enchia a caixa e assim sucessivamente. Era algo perigoso, mas que todo mundo precisava de um poço. Quem tinha um poço em casa estava bem sucedido. Hoje em dia não precisamos mais disso. Agora imagine aí, há 3.000 anos atrás, quem tinha condição, quem tinha técnica de cavar um poço, era realmente alguém que tinha um estudo muito aprofundado, que tinha um conhecimento muito aprofundado e que tinha mão de obras para isso. Isaque, ele foi para uma terra aonde ele levou os seus profissionais. E aí o que ele fazia? Ele cavava poço, né? E os despeitados dos filisteus iam e entulhava os poços dele. O que é entulhar? É jogar lixo. É tapar aquele poço, é fazer com que aquela água fique contaminada. Talvez você tenha passado, durante esses anos, algumas pessoas que têm entulhado os seus poços, teus sonhos. Mas o Senhor diz: enquanto eles entulharem, muito mais você abrirá e vai ser abençoado pelo Senhor. Isaque, em momento algum, ele ficava olhando para aquelas evidências e ficava dizendo: o que adianta? Eu estou fazendo, vem gente atrás de mim me roubando, vem gente atrás de mim me sacaneando, vem, sabe, a pessoa que é o meu concorrente tentando me contrariar, e ele tem mais vantagem do que eu, e às vezes nós queremos fazer as coisas pelo nosso braço. Tem gente que diz: eu tenho vontade, pastor, de ir lá quebrar a cara, de bater, de matar, porque está me prejudicando. Saiba que a guerra não é sua, é do Senhor. Deus está olhando para isso. Tão somente continue gerando e tenha força, porque você vai vencer. No ano da oportunidade, o que vem do céu vem do eterno. E por isso, amado, você não está limitado às evidências, ao que aparentemente está acontecendo, a crise. Para nós, a evidência passa, mas o celestial permanece e é perpétuo. Amém? É como a roupa do povo de Israel no deserto. 40 anos no deserto. Lá não tinha shopping, não tinha feirinha do Brás da madrugada. Não tinha como fiar nada. O que acontecia? Eles estavam num deserto, literalmente num deserto. A roupa crescia juntamente com as crianças. Porque não tinha como passar de pai para filho. Se passasse do mais velho para o menor que estava crescendo, o mais velho ficava sem. Não é assim? A Bíblia diz, amado, que as roupas, elas não se desgastavam, mas elas se multiplicavam exatamente como eles cresciam. E não pense você que lá no deserto é como algumas pessoas que num dia troca 3 vezes uma calça, 4 vezes uma camiseta, né? E põe lá no cesto para lavar. É bom assim quando tem alguém que lava, né? Primeiro que lá não tinha essa água toda. E eles tinham que manter as suas roupas, sabe? Em condições para uso. E Deus multiplicava. Repita comigo: aquele que está debaixo da cobertura do Senhor traz o céu para a terra, porque esse céu está aberto. Satanás pode querer colocar desânimo e cansaço,
Mas o que ele produz é apenas passageiro. Porém, a nossa dependência e o meu alimento vem do eterno Deus. 2 Coríntios 4,18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque aos que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Isaías 54:2: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não os impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas. Porque transbordará para a tua direita, para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que povoem as cidades assoladas. Amém, meu irmão? Enquanto muitos estão tentando reter, dizendo é tempo de crise, é tempo de segurar, é tempo de guardar, o Senhor diz: alarga as suas estacas. Olha como Deus vai na contramão do mundo. Enquanto muitos estavam guardando a sua semente para quando vier um tempo para melhor plantar, Isaac já estava alargando as estacas, já estava ganhando espaço. Não vá pela cabeça daqueles que dizem é tempo de guardar, é tempo de reter, é tempo de esconder, é tempo de poupar. Poupar todo tempo é tempo, mas o Senhor diz, é neste tempo que é hora de investir. Enquanto muitos estão vendendo desesperado, é tempo de comprar. Eu morava no interior quando houve o plano Collor, que ele confiscou o dinheiro de todo mundo, deixou apenas 50 cruzeiros, sei lá o que ele deixou na época. E quantas pessoas ficaram apenas com aquele valor? Eu me recordo que tinha pessoas que não tinham dinheiro no banco, que tinham dinheiro guardado de alguma forma, alguns tinham sacado, e sabe, arrebentou a boca do balão, porque comprou muita coisa a preço de banana, porque as pessoas precisavam de dinheiro. E vendiam casa, vendiam carro, sabe, porque quem tinha dinheiro naquela época, fora aquele valor que estava sendo, que estava liberado na conta, porque o dinheiro tinha sido bloqueado, é que conseguia fazer um monte de coisas. Nós estamos vivendo num tempo, amado, em que as pessoas estão retendo, mas o Senhor disse para o teu servo, não é época de reter, é época de avançar. Não tenha medo de investir. Comece a gerar, e você vai ver que Deus vai te abençoar. E quando eu não paro, diante das evidências, amado, eu tenho vitória onde quer que eu vá. Aonde a minha concorrência fracassou, o Senhor nos dará lucros sobrenaturais. Colheita 100 por 1. Reconhecimento por parte daqueles que são os nossos concorrentes, os nossos inimigos. Olhe no quadro e declare com fé. Bem forte. Eu declaro. Vamos todo mundo ler junto. Eu declaro, pelo poder da palavra de Deus, ao meu coração, que não me deixarei paralisar por nenhuma circunstância ou evidência contrária. O Senhor é aquele que guia os meus passos, dirige os meus caminhos. Ele vai adiante de mim, não me deixará e nem me desamparará em nenhum momento da minha vida. Por isso, não terei medo. Vou prosseguir e viverei todas as conquistas que Deus já reservou para mim. Em nome de Jesus. Amém. Avance, conquiste e seja abençoado.